Ora, bom dia então a todos os que estão connosco hoje. Bom dia, Filipa Barros. Obrigada por esta Bom dia. oportunidade de expores um bocadinho do teu tempo para falarmos deste tema tão importante sobre bibliotecas públicas e o papel que elas têm na democracia e no contacto com a comunidade e de que forma é que tudo isto traz e influencia os serviços e os projetos que as bibliotecas dinamizam junto dos seus públicos. Portanto, muito obrigada por esta disponibilidade de estar hoje aqui connosco. Eu vou apresentar a Filipa, para quem já está aqui assim a ouvir-nos, e depois fazer aqui assim um bocadinho, um pequeno enquadramento sobre a importância deste tema. Basicamente, o que será importante falar será talvez recuperar o Manifesto da Unesco. Está lá tudo. Quando pensamos em bibliotecas e democracia, está lá tudo. Portanto, é importante, se calhar, pensarmos de que forma é que nós nos recordamos e nos vamos recordando do Manifesto da Unesco diariamente quando fazemos o nosso trabalho, como é que o colocamos também, como é que o divulgamos, como é que o colocamos à disposição dos nossos públicos, será que o fazemos ou não, e também dos nossos executivos, dos nossos dirigentes, porque de facto as pistas que se encontram no Manifesto da Unesco são fundamentais se queremos, de facto, eh, reforçar o papel que as bibliotecas públicas têm na democracia e na sociedade hoje em dia. Então, a Filipa Barros, ela é licenciada em Psicologia Clínica e mestre em Biblioteconomia, estudou cinema documentário em Madrid e Paris, coordenou projetos educativos no Teatro Nacional de São Carlos, na Biblioteca Nacional de Espanha, consultora do Centro de Documentação também do Teatro Nacional de Ana Maria II e coordenou a Biblioteca do Cinema Europa. Atualmente ela coordena a Biblioteca de Belém, das BLX, é membro do grupo Lighthouse Libraries, do Public Libraries 2030, e coautora do Rough Guide for Civic Engagement in Public Libraries, do Joint Research Center da Comissão Europeia. E desafiámos a Filipa para estar aqui hoje, portanto, todo este envolvimento que ela traz com ela também nesta linha da participação cidadã e do envolvimento da comunidade, e também um pouco na linha daquilo que foi a sua contribuição para o Rough Guide for Civic Engagement in Public Libraries, e ainda mais quando hoje, este mês, comemoramos os 50 anos do 25 de Abril. Portanto, pareceu-nos aqui assim de facto muito importante trazermos estes temas para discussão e para poder partilhá-los convosco. Portanto, a proposta hoje será a reflexão de como podem as bibliotecas públicas assumir-se como espaços democráticos e de pleno envolvimento da comunidade, tornando visível este envolvimento também através de serviços e projetos. Como eu vos dizia há pouco, fazer um enquadramento sobre isto, se calhar o Manifesto da Unesco diz-nos tudo. Um, São vários os temas, os tópicos que nos relembram de forma é que as bibliotecas públicas podem ir ao encontro das necessidades das pessoas e da comunidade. O manifesto inicia logo falando sobre a liberdade, a prosperidade e o desenvolvimento da sociedade e dos indivíduos são valores humanos fundamentais, só serão atingidos quando os cidadãos estiverem na posse da informação que lhes permite exercer os seus direitos democráticos e desempenharem um papel ativo na sociedade. A participação construtiva e o desenvolvimento da democracia dependem tanto de uma educação satisfatória como de um acesso livre e ilimitado ao conhecimento, ao pensamento, à cultura e à informação. E depois, se continuarmos a passar os olhos e a ler o manifesto, vamos de facto contactando com todas as dicas que ele nos dá para este envolvimento da comunidade. Portanto, bibliotecas geradoras de comunidades, procurando de forma proativa novos públicos, estando atentas aos seus interesses para apoiar também o desenvolvimento de serviços que respondam às necessidades locais. Devem ser colocados à disposição dos utilizadores que por alguma razão não possam utilizar os serviços materiais correntes, como por exemplo minorias linguísticas, pessoas com deficiência, com poucos conhecimentos em tecnologias digitais ou informáticas, com baixos níveis de escolaridade, pessoas hospitalizadas ou reclusas. Deverá ser formulada uma política clara, definindo objetivos, prioridades e serviços relacionados com as necessidades da comunidade local. A importância do conhecimento local e da participação da comunidade
é uma vantagem para este processo e as comunidades locais devem ser incluídas na tomada de decisão, portanto, e por aí fora. Portanto, todo o manifesto da Unesco nos traz, de facto, todas estas dicas de como é que esta articulação biblioteca-comunidade poderá ser feita. Portanto, 50 anos após o 25 de Abril, 38 anos após a criação da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, temos mais de 440 equipamentos em Portugal. De que forma é que podem as bibliotecas ser pilares da democracia? De que forma é que o envolvimento, a participação cidadã, a inclusão, a garantia do acesso à informação, a mediação para a informação fidedigna, a promoção das várias literacias e o empoderamento para a decisão, de que forma é que tudo isto se relaciona? Que percursos têm sido feitos pelas bibliotecas públicas e que outros percursos devem também ser considerados? Portanto, são aqui assim estas questões como pontapé de saída, Filipa, para passarmos aqui a ouvir-te nesta tua experiência, nesta tua reflexão e neste teu grande envolvimento que eu sei que tu tens com a tua comunidade e com as pessoas que recorrem aos vossos serviços todos os dias. Obrigada, Sandra, e obrigada pelo convite. Eu vou partilhar então aqui, deveria partilhar, e há bocadinho testámos e funcionou, agora não está a funcionar, como é? Não sei porquê, espera aí só um bocadinho, fechar. E abrir novamente. Ok. Agora já está. Conseguem ver? Sim. Sim? Pronto. Convém pôr em formato de apresentação. Já pus, não conseguem ver em formato está ainda em formato no formato PowerPoint e não no slideshow de... Vamos ver aqui. E agora? Não, ainda se mantém. Vamos tentar outra vez. Portanto, para quem, entretanto, chegou um pouco mais tarde, vamos conversar um bocadinho sobre democracia e o papel das bibliotecas nesta temática tão importante. Temos a Filipa Barros. Vamos ver se, entretanto, se ele fica em modo de apresentação. Nós conseguimos ver o teu PowerPoint, não conseguimos vê-lo. Pois. Um bocadinho estranho, há bocadinho nós conseguimos e agora não sei porque não está a funcionar, não é? Porque eu aqui vejo em modo de apresentação, mas aí não vos chega em modo de apresentação. E se colocares primeiro em modo de apresentação e depois fizeres o compartilhamento? Vou experimentar, mas penso que se eu colocar em modo de apresentação deixo de ver o Zoom, mas vou experimentar. Mas também não é um obstáculo para Pois. conversarmos Exato. e vermos, de facto, de que forma é que... Mas experimenta fazer... Mantém, mas não faz mal, Filipe, olha. Não? Não, Pronto. Péssima, desculpa. não é um problema, vamos, assim, Sim, avançamos. avançamos. Certo. E, ok, então, pronto, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Estes convites são sobretudo, são desafios, não é? Porque fazem-nos, obrigam-nos, não é? A pensar e a repensar, não é? Muitas vezes afirmações que nós assumimos diariamente, não é? Mas que
exigem um pensamento e uma reflexão também, que devia de ser quase diária, não é, também. Portanto estes desafios para partilhar, não é, que nós entendemos como um pensar juntos e portanto Uhum. convido a todas as pessoas a colocarem questões no chat ou no final, porque ninguém tem de facto todo o conhecimento sobre estas áreas e elas precisam de ser desafiadas, não é? Nós precisamos constantemente de ser desafiados até naquilo que sabemos, pela prática e pela partilha desta prática. E era isso que eu gostaria de fazer hoje também convosco. Por um lado, uma reflexão à volta de alguns conceitos e, por outro lado, à volta da prática. Um, nos 25 anos, nos 50 anos, aliás, do 25 de Abril, temos aqui esta oportunidade, não é, quase de júbilo, de celebração, é um ano muito, muito, muito importante, e que nos remete aqui a este tema, não é, da democracia e das bibliotecas, como é que vivemos isto, mas é também uma oportunidade de pensar o que é, não é, o ideal do 25 de Abril e o que é a sua concretização hoje. E nós acordámos, por exemplo, eu não sei se vocês viram, mas quis-vos trazer este titular, não é, que apareceu no Público hoje de manhã, que parece que houve um estudo, não é, que foi feito com à volta de 1.500 pessoas, de uma amostra de 1.500 pessoas, em que nos diz que apesar da maioria das pessoas assumir que a democracia é o sistema preferível, 47% manifestam-se passíveis de apoiar um líder forte sem eleições. Não sei se já tinham visto este estudo, mas pronto, está no Público hoje. E eu trouxe-vos isto também como um bocadinho de desalinho, não é? De provocação, porque acho que é isso que devemos fazer, não é? Nesta celebração também dos 50 anos, é não esquecer que existe de facto este ideal do 25 de Abril, que houve toda esta euforia, que é algo que nos alimenta ainda muito hoje em dia e que é importante que assim seja, mas que não podemos retirar o nosso foco do que existe na realidade, do que é o concreto do dia a dia, do que os dados nos vão transmitindo, do que a vida real nos transmite. E de facto transmite-nos alguns elementos que são preocupantes, como este reconhecimento que vivemos num país onde de facto existem evidências de um racismo a nível sistémico, a nível institucional, a nível diário, a nível relacional, de muitas lutas ainda a ser feitas em relação à igualdade de género, à violência de género, não é? Tantas lutas que nós temos passíveis, não é? De reconhecer também como nossas, não só como cidadãos que somos, cada um individualmente, como funcionários que somos de instituições públicas. Portanto, esta oportunidade de pensar a biblioteca e a democracia, para mim traz-me muitas dúvidas e muitas questões, porque é como tu dizias, Sandra, não é? Está tudo no manifesto da Unesco e nós, quando temos uma presença até internacional, vemos que o discurso é cada vez mais poderoso, é cada vez mais forte este argumento das bibliotecas como grande bastião, não é, da democracia, o grande promotor, o grande defensor, como infraestrutura pública capaz de nutrir a democracia, mas nós precisamos de não perder o foco de como, não é? Para que isto não seja só uma mensagem teórica, uma mensagem bonita, E tu uma sabes que, mensagem sim, ideal. Diz. a sociedade mudou, não é? Nestes 38 Sim, anos de sim, bibliotecas sim. públicas, aquilo que Sim, era o garantir a democracia através do livre acesso à estante, não é? Tirar os livros de dentro de grade e uhum, possibilitar o acesso ao livro, como o acesso ao conhecimento, não é? uhum, Isso faz parte de uma outra sociedade que já não é a uhum. nossa. Sim, sim, Neste momento, para além disso, muitas outras questões se levantam de facto no que é a exatamente. capacidade de empoderarmos as pessoas do poder de decisão. E Sim, para sim. elas poderem decidir, elas têm que estar
plenamente informadas, com informação fidedigna, participarem, fazerem-se participar, fazerem-se ouvir nos processos participativos, não é? exatamente, A exatamente, comunicação tem que ser bidirecional, não pode ser só da biblioteca para o público, mas exatamente. do público também para a biblioteca. E Sim, este é um novo desafio para as bibliotecas do século XXI, não é? completamente. E quando nós falamos dessa bidimensionalidade ou direcionalidade, estamos a falar do que é uma relação. Não é? Ela Uhum, não pode ser, não podemos dizer que nós somos próximos das comunidades ou próximos da sociedade se isto não implica uma relação, e uma relação tem que ser. Tem que ser mútua, não é? Tem que haver uma coisa mútua, de escuta ativa e de permeabilidade nas duas direções, não é? Porque senão, senão passamos à esfera da instrumentalização ou até da manipulação, que é tudo o que nós não queremos se o que estamos a propor é fomentar a democracia. uhum, E, e sim, é verdade que o desafio do acesso ao livro é um desafio que foi muito importante, e continua a ser, estar presente, e o livro nunca vai deixar de estar presente, não se trata disso, mas este permanente questionamento tem que passar também por uma consciência, uma procura ativa da parte das instituições, da parte das bibliotecas, da parte dos técnicos que trabalham nas bibliotecas, sobre quais são os desafios, as urgências contemporâneas, não é? Que pode ser o livro em alguns casos até, não é? Mas também pode ser a literacia digital, também pode ser a aproximação à governança, aos dados cívicos, não é? Como é que nós estamos representados a nível de dados nas nossas instituições? Podem ser muitos desafios dependendo do território. E portanto, estas duas palavras, biblioteca e democracia, são significantes muito fortes, muito potentes, normalmente quase inquestionáveis, não é? Nós não encontramos pessoas que não sejam a favor das bibliotecas, ou que até, não é, na sua maioria, as pessoas são plenamente a favor da democracia, apesar dos tecidos estarem em constante transformação. Mas ao ser estes dois significantes tão potentes, aquilo que eu me pergunto é em que é que eles se concretizam diariamente, não é? Em que é que a vida democrática se materializa, como é que se materializa numa vida de um cidadão ou de uma cidadã, e que experiências é que a biblioteca traz à vida diária de um cidadão ou de uma cidadã, que permitam vivenciar a democracia. São questões e, portanto, são questões que eu coloco e que desafio a que o grupo também se coloque no sentido de exercício, não é, diário. Porque depois, lá está, para tentar evitar aquilo que são chavões muito bonitos, mas que depois não são realidade, ou podem não ser realidade. Então nós encontramos, não é, que as bibliotecas têm pelo menos dois elementos muito, muito fortes, que nos posicionam muito bem em relação aqui à ligação da democracia, que são, por um lado, o facto de serem infraestruturas, das poucas infraestruturas públicas fechadas, não é? Fechadas no sentido de terem um edifício, não é, protegido, nas quais o cidadão não tem que ser necessariamente um consumidor, não é? Não existe uma transação, pelo menos uma transação mercantilizada, o que exija até sequer uma mediação muito grande, não é? Nós sabemos que as pessoas podem entrar nas bibliotecas quase sem ter que dar qualquer tipo de justificação sobre o que é que vêm, o que é que vão fazer, e podem de facto fazer uma utilização livre, e isto não é pouco. Não é? Isto, se nós formos pensar, não existem tantas infraestruturas públicas onde as pessoas tenham este nível de liberdade. E, portanto, isso coloca-nos num bom posicionamento. Mas, mais uma vez, em que é que se concretiza, não é? Quais são os elementos mais favoráveis, mais importantes a esta experiência da democracia dentro de uma biblioteca? Sabendo que a democracia, não é, na sua plenitude, seria o governo do povo, não é? Seria a experiência de transformar, de tocar, exercer o poder e poder decidir, não é?
Mas então dentro da biblioteca estes elementos como o facto de ser um espaço onde não necessariamente nós temos que consumir, não somos obrigados a consumir, podemos ser espaços desburocratizados, podemos ser espaços de segurança, de desconexão, ah, somos espaços ligados à circularidade, não é? Estamos ligados à sustentabilidade quase por definição, não é? Algo que está na nossa matriz, não é? Em relação à troca de livros, de materiais, de informação, de experiências, de sabedorias, não é? Quando nós damos esse outro passo e trabalhamos diretamente com pessoas que nos trazem conhecimentos muito variados, mas depois podemos também ser os tais espaços onde há uma grande proximidade, onde podemos chegar a relações de corresponsabilização e de apropriação, quase até de propriedade. Isto não teria que ser uma coisa estranha, não é? No sentido em que o que é uma biblioteca é uma infraestrutura pública que não pertence a quem trabalha lá, não é? Pertence a quem, ao público, não é? A qualquer cidadão ou cidadã. E para mim, este paradigma, esta linha de pensamento é uma matriz, não é? Que eu Essa todos os dias construção, ao fim e ao cabo, um bocadinho uma construção, não é? é uma Temos. construção que devia de ser absolutamente base, não é? Porque Uhum. de facto, ao ser pública, esta infraestrutura pertence ao público, não é? E como é que isto pode ser verdade e pode ser exponenciado e pode ser exponenciado no sentido de realmente ser experimentado e vivido assim, é um desafio para os técnicos, não é? Porque somos nós os guardiões, não é? Destes edifícios públicos. E ao ser assim, somos nós que temos essa responsabilidade e essa possibilidade de os abrir de tal forma que as pessoas possam apropriar-se destes edifícios, possam colaborar connosco diretamente na programação, na gestão, e que haja um feliz equilíbrio entre aquilo que é decidido de forma mais hierárquica, através, não é, das nossas próprias hierarquias, às quais nós respondemos, e aquilo que é decidido colaborativamente com as comunidades que servimos e que, de facto, são as pessoas para as quais nós existimos, não é? Mas nada Sabes, disto diz, deixa-me só interromper aqui um diz, bocadinho o diz, teu diz. raciocínio. Eu penso que às vezes hum, o maior obstáculo é como é que depois perguntamos, não é? Como é que Uhum, perguntamos ao público, que ferramentas uhum, é que temos, como é que o devemos fazer, que uhum, metodologias, será que estamos no uhum, caminho certo? Eu sei que provavelmente também irás falar sobre uhum. essas estratégias, Sim, não é? sim, sim, Porque sim. se calhar se não o fazemos tantas vezes quantas as deveríamos, é porque se calhar Uhum, nos sentimos também um bocadinho sem metodologias de sem rede. trabalho Uhum, corretas, ou pelo menos o conhecimento de como é que as devemos aplicar. uhum. E isso, se calhar, dá-nos outra confiança para podermos iniciar processos desses. Mas tu Uhum. falarás também certamente Sim, sim, sobre esta questão. claro, não vou conseguir abordar a metodologia em termos muito profundos, não é? Porque Uhum. temos aqui um tempo limitado, mas sim, Mas tens toda deixámos a razão. algumas dicas, não Claro, é? claro que sim, e Ok. há muitas fontes onde nós podemos procurar também informação sobre isto e a própria rede de bibliotecas públicas, não é? Vocês estão a fazer um grande trabalho na formação de técnicos neste sentido. E é verdade o que tu dizes, porque trabalhar sem rede ninguém consegue, não é? É muito difícil, seria pedir o impossível às pessoas, e portanto todo este aspecto, cuidar as equipas no sentido de lhes dar formação, de nos dotar a todos das competências necessárias para transformar isto em realidade é mesmo muito importante. Mas há qualquer coisa a defender de prévio como matriz, percebes, Sandra? Era isto que eu estava a tentar transmitir, porque é uma decisão de todos os dias, ou seja, porque nada disto se faz sem um compromisso que nos leva à ação, ou seja, nada disto que nós temos aqui em cima da biblioteca sem burocracia ou com menos burocracia possível, da biblioteca como espaço seguro, passível de apropriação, nada disto se faz sem um compromisso prévio, não é? Com isto,
com o querer ser, de facto, isto e querer cumprir esta versão de experiência democrática dentro dos nossos equipamentos, que nos levam a uma ação concreta, não é? E, de facto, para chegar a essas ações concretas, nós temos que nos sujeitar a assumir outro tipo de práticas que se calhar são um pouco diferentes daquelas com as quais começámos a trabalhar até no início de algumas das nossas carreiras, não é? Dependendo de quando é que começamos. E, portanto, aqui só para terminar esta reflexão da ligação entre a democracia e a biblioteca, temos, não é, por um lado, a democracia ligada a uma prática que é macro, que é uma prática de governo, que no nosso caso é uma democracia representativa e, portanto, que não é direta, não é? Mas até que ponto a biblioteca pode ser uma infraestrutura onde se concretiza esta democracia, esta prática democrática num exponencial diferente, ou seja, transformando-a como uma prática cotidiana, direta, experimental, no sentido de poder, de facto, pôr em prática o que é um exemplo, não é, de democracia direta, através de assembleias de cidadãos, fóruns de discussão, onde depois se convertem em decisões que podem influenciar diretamente algumas políticas públicas, inclusivamente, ou pelo menos tomar decisões concretas para algumas das comunidades. Esta dimensão experimental no sentido de provar, de abrir até aos desafios que as próprias associações e coletividades nos podem trazer e que se nós abrirmos de facto este caminho e esta paisagem mais de trabalhar diretamente com os bairros, isto vai acontecer, nós vamos ser desafiados muito possivelmente para isto, para uma versão experimental e entusiasta, ou seja, esta questão do entusiasmo eu acho que é muito importante. Nós, se queremos nutrir a democracia, se queremos reduzir a tal percentagem que nos mostra o artigo de hoje, nós temos que ser capazes de entusiasmar as pessoas para a experiência direta da democracia, para a experiência do poder, não é? E isto, obviamente, não se consegue fazer a um nível macro, não é? Porque temos o nosso sistema blindado e é assim que ele funciona, mas nós, como bibliotecas, conseguimos fazer isto, porque podemos pensar os nossos serviços adaptados a este tipo de objetivos, não é? Podemos realmente propor serviços ou atividades de mediação com escolas em que colocamos as crianças em experiências de democracia direta, não é? Em experiências em que elas tomam, de facto, o poder para decidir qualquer coisa. Isto pode ser feito em qualquer nível etário, não é? E em qualquer contexto, porque nós, de facto, ao ser bibliotecas, temos de facto esta grande vantagem de trabalhar com públicos muito diversificados e se realmente dermos esse passo para trabalhar diretamente com as comunidades que estão à nossa volta, para estar presentes fora de portas, vamos ter muitíssimas oportunidades de trabalhar desta forma. E, portanto, aqui, também como linha de pensamento, só aqui o exercício de pensar aquilo que nutre a democracia, aquilo que a fragiliza, não é? Se nós sabemos, isto é um exercício que, obviamente, se cada um de nós fizer, vai encontrar palavras e elementos diferentes, mas eu deixo aqui esta proposta. Nós sabemos que aquilo que pode nutrir e reforçar uma democracia tem a ver com o respeito, a confiança, a proximidade, a partilha prazerosa do comum, não é? De experimentar o que é viver numa comunidade e partilhar aquilo que nós temos e partilhar ideias e partilhar o poder, não é? Este exercício do poder, tudo isto pode fomentar uma coisa que é absolutamente essencial, que é o desejo pela democracia. Este desejo não pode morrer, porque quando ele morre, acontece, não é? Tudo o que aparece na outra esfera, que é aquilo que fragiliza profundamente a democracia, que é a sensação de desamparo, a sensação de que não vale a pena, de desafeto, desligamento, não é? Esta afirmação que nós às vezes ouvimos, jovens adultos, a dizer que não votam, ou que não querem votar, ou que não vale a pena votar, por exemplo. Não é? E, portanto, nós quando dividimos as águas e sabemos é por aqui que se nutre uma democracia, então nós temos quase uma matriz também do que é que nós precisamos para a nossa programação.
não é? São atividades, são iniciativas, são eventos, são atividades de mediação e serviços, não é? Que possam reforçar tudo isto, não é? O respeito, a confiança, a proximidade, o prazer na partilha e o exercício de poder. E isto não é imediato, não é? Isto tem que ser feito, lá está, através de práticas muito específicas, algumas delas, e a participação é uma das vias, de facto. O sairmos daquela relação de apenas mediar o livro e a leitura, mas passar a um nível em que a participação é a base, digamos, da nossa atuação e da nossa vida diária, que também só se faz saindo de portas. Esta participação normalmente passa, lá está, pelo convite a refletir juntos, a discutir, a decidir em conjunto e por esta grande prática do diálogo. Ou seja, se nós pensarmos que, em vez de promovermos conferências em que, se calhar, o nível a dinâmica, não é, que se propõe é mais unidirecional, promovemos mais atividades em que não existe uma relação tão hierárquica, não é? Com a pessoa que vem falar e as pessoas que participam, mas que se promove verdadeiramente os diálogos. Isto é uma atuação que nos vai ajudar a promover, digamos, as práticas democráticas nas nossas bibliotecas. E depois há uma outra coisa muito importante que também tem a ver com o evitar, não é, as coisas que fragilizam a democracia e que fragilizam a participação, que é, de facto, não tentar evitar prometer algo que depois não vamos cumprir, não é? Isto também é uma, digamos, uma linha muito importante de ter em conta. Dentro da área da participação, nós temos também toda a escala, não é? Vocês provavelmente já viram várias destas escalas de participação, de níveis de participação, que são importantes ter em conta. Nós podemos ficar a um nível quase meramente informativo, consultivo, de participação, que não são níveis muito fortes, mas podemos realmente tentar chegar a outros níveis muito mais ricos e muito mais interessantes, em que partilhamos o poder que temos dentro das instituições, em que abrimos alguns processos a serem decididos em conjunto. Podem ser processos, inclusivamente, imaginem coisas tão práticas como vocês têm um novo espaço, ou vão recolocar os espaços ou ressignificar os espaços dentro dos vossos equipamentos. Vai haver uma nova sala infantil ou vai haver uma nova sala juvenil ou um novo espaço ligado a iniciativas de inovação, o que for, não é? O que for que vocês tiverem em mãos, que introduza uma mudança, em vez de pensarem só dentro da equipa ou só dentro da equipa de liderança ou da equipa da biblioteca, poder abrir a um pensamento cooperativo e conjunto com a comunidade, não é? Abrindo, fazendo alguma promoção, que não precisa de ser algo muito difícil, não é? Nós podemos fazer isso de forma até com bastante simples e bastante ágil, convidando diretamente alguns coletivos, convidando as escolas ou fazendo uma divulgação mais abrangente, em que, imaginem, colocamos um mapa da biblioteca, identificamos o novo espaço a ser decorado ou a ser repensado e abrimos a discussão à possibilidade das pessoas poderem pensá-lo connosco. Isto é um exemplo bastante... Aqui neste caso, portanto, associações, coletividades, parceiros, Sim, locais, não é? São sim, fundamentais para se conseguir fazer essa ligação a um público mais alargado, não é? absolutamente fundamentais. Aliás, eu diria, não é? E pela minha prática, diria, não é? Não é pela questão teórica, eu diria mesmo que lançar-se a trabalhar com uma comunidade absolutamente sozinho, não é? Sem uma equipa, por um lado, sem fazer parcerias dentro dos vários territórios onde queremos trabalhar, não será a prática
mais acertada, diria eu, porque pode ser confundida com soberba, não é? Porque chegamos e achamos que, não é? Podemos ser, as pessoas podem achar que chegamos com a intenção ou com a ideia de que vamos mudar o território, de que vamos mudar as pessoas. Nós não mudamos as pessoas mudam-se elas próprias. A comunidade sabe muito bem defender, sabe, é permeável ou impermeável àquilo que quer e não quer. Nós somos um elemento mais. E, portanto, essa ligação com quem já está, quem já existe, quem já representa o território é absolutamente fundamental. Esse é um dos primeiros passos para trabalhar com as comunidades tendo em vista as práticas democráticas, é trabalhar com quem existe no território, tentar não nos fechar também a uma única parceria, não é? Sermos muito claros com os nossos parceiros na medida do possível que nós não temos obrigatoriamente que ficar só com este parceiro, não é? Nós podemos escolher ter vários parceiros no território, porque muitas vezes um parceiro pode até ser representativo só de um segmento daquela comunidade, não é? E nós temos que ter um bocadinho também essa perspectiva de que se queremos ser bibliotecas representativas de toda a nossa comunidade, também temos que ter esse cuidado ao nível dos parceiros, de sermos plurais ao nível desses parceiros, o que às vezes traz também algumas questões, não é? Porque alguns parceiros também não se dão necessariamente muito bem uns com os outros, e isso é algo absolutamente transversal, é algo que nós sabemos que acontece, os próprios parceiros sabem, não é algo que nós devemos temer, é algo que nós devemos abertamente discutir, conversar e assumir, não é? O território, nós vamos encontrar toda a pluralidade que nós encontramos numa sociedade, toda a polarização, todos os conflitos que nós encontramos a nível macro, vamos encontrar nas comunidades. E, portanto, nós temos que nos preparar para isso e a forma, eu acho, que melhor garantimos uma boa atuação que nos protege a nós e que protege a nossa instituição e as próprias comunidades, é sendo muito humildes e sendo muito honestos. Isso a nossa abordagem a qualquer território e mesmo em qualquer relação, não é? Dentro e fora de portas, deve passar por isto. Isto não pode ser só um chavão, isto tem que ser a prática, não é? É assumirmos quando não sabemos, é assumirmos quais são as nossas dúvidas, é assumir também quais são as nossas expectativas, não é? Para que as pessoas saibam, olha, nós estamos aqui porque nós achamos que o nosso público que vem à biblioteca é pouco representativo, ou se calhar não estamos a conseguir chegar a todas as camadas da sociedade que nós vemos aqui à volta, não é? E assumir isso. E como não conseguimos até agora, decidimos sair e decidimos pedir-vos ajuda como associação, pedir-vos ajuda como coletivo e pedir-vos ajuda como cidadãos, não é? E assumir que esse é o nosso desejo e que essa é a trajetória que queremos colocar em prática e assumir as dúvidas que as pessoas possam ter e levar connosco algo, não é? Oferecer algo, não só ir com a atitude de pedir, mas oferecer também qualquer coisa. E, portanto, esta prática territorializada, não é? Esta biblioteconomia quase territorializada é algo fundamental, ou seja, nós podemos, é verdade, continuar a ficar dentro de portas e a trabalhar para que a nossa instituição, não é, mantenha a prática democrática naquilo que é mais elementar, mas a riqueza que nos traz o trabalhar fora de portas, o começar a territorializar a nossa prática é quase absurda, ou seja, e quem já teve esta prática sabe, e muitas das pessoas têm esta prática quase por inerência. Eu tenho a certeza que estão aqui pessoas que têm esta prática diária porque, eventualmente, inclusivamente, trabalham imagina, todas as pessoas que trabalharem em bibliotecas itinerantes vão sentir isto como muito, não é? Provavelmente muito próprio, porque estão já no território, não é? De uma forma que as bibliotecas físicas e se calhar em grandes cidades não têm. Portanto, têm que dar este outro passo de realmente procurar quais são os espaços vibrantes dos nossos bairros, quais são os espaços onde nós vamos encontrar as necessidades
mais prementes, mais urgentes da população, para podermos realmente então pensar serviços que deem resposta a isto. E sabes que, conhecendo a comunidade e conhecendo os bairros, como dizias, e as pessoas, e Uhum, quando olhas para dentro da biblioteca, se vires sempre as mesmas pessoas dentro do teu espaço uhum. e conhecendo o lado de fora, questionas onde estão os outros, não é? E Sim, exatamente, porquê é que eles não estão ali? Sendo as exatamente. bibliotecas um espaço gratuito, Uhum. democrático, para todos, Seguro. onde tu Uhum, reconheces que há tantas uhum. fontes de informação, tanto a Há muita conhecer, coisa. através de uma conversa, através de sessões partilhadas, o que for. Portanto, a Uhum, biblioteca como espaço de oportunidade, uhum, e depois, de facto, não vês, o reflexo da comunidade uhum, dentro do teu espaço, de facto, há uhum, necessidade de sair fora uhum, de portas e uhum. ir ao encontro destas E eu pessoas que não estão lá. diria mais, Sandra, eu acho que nós também temos que nos apaziguar com uma ideia que é a de eventualmente nunca te chegarmos a ter dentro de portas essa total representatividade, que Uhum. também não seria necessária se nós estivermos fora de portas. Ou seja, eu acho que Claro, aqui, para mim, a grande mudança de paradigma, pessoalmente, como bibliotecária ou como pessoa que trabalha na biblioteca, foi o de pensar nem tudo tem que estar dentro de portas. E há muito que pode estar fora de portas. Ou seja, eu não preciso de ser só aquilo que existe dentro da biblioteca. A biblioteca pode ter uma extensão vibrante, viva, rica, fora de portas. a E que biblioteca não tem, não como equipamento, mas como não, serviço, não é? exatamente, como um Como serviço que serviço. tem as suas extensões, porque há muita gente que não se vai sentir convocada para entrar, naquele edifício e nem tem que se sentir, ou porque está muito distante, ou porque não tem forma de lá chegar, ou porque de facto não se sente convocada por uma série de questões, mas, isto é um problema se não houver alternativa, deixa de ser um problema se nós conseguirmos levar a nossa programação, os nossos serviços, os nossos recursos onde podem fazer mais sentido ainda, ou onde eles não estão a chegar de nenhuma outra forma. Porque também essa é outra questão a ter em mente, que é quando nós vamos mapear o território, é perceber o que já existe, perceber as zonas potenciais e as zonas que já estão dotadas de ferramentas, de recursos, para não criar aqui redundâncias e sobrepor, lá está, mais uma vez com aquela soberba de não, nós vamos chegar e vamos trazer e vamos fazer, quando de repente chegamos e se calhar vemos que uma associação já tem, sei lá, equipamentos que até nós não temos e podemos fazer a coisa ao contrário, não é? Podemos fazer a coisa no sentido de haver uma real troca com algumas associações, com algumas instituições que existam nas comunidades, nos bairros e que tenham coisas que também nos possam partilhar connosco. Ou seja, é nessa relação de verdadeira reciprocidade, não é? Em que as pessoas e as comunidades não é? Nós reconhecemos que já existem recursos que têm, existe sempre uma cultura a fruir não é? Esta coisa que nós não vamos levar cultura, as pessoas já têm a sua própria cultura, já desfrutam da sua própria cultura e das suas próprias manifestações culturais e nós podemos participar disso, podemos trabalhar para uma polinização, uma permeabilização de manifestações culturais entre pessoas que não se conhecem, não é? E daí esta dimensão territorial está muito ligada à dimensão do diálogo, o diálogo como prática, o diálogo como ponto de partida para escutar e conhecer o outro em tudo aquilo que nós desconhecemos. Um, e, portanto, estas aqui só também como um bocadinho um alinhamento desta prática. Também ter a consciência de que a presença na comunidade e a presença de uma forma, digamos, não escudada pelo nosso edifício, vai nos expor digamos, uma dinâmica relacional que é diferente. Não é? Nós não estamos detrás de um balcão que nos protege, não estamos detrás de uma atividade que tem um horário e uma série de pessoas que nós conhecemos, que se inscreveram e sabemos quem são e sabemos as idades. Quando nós vamos para a comunidade, tudo isso, ou muito disso, desaparece. Nós entramos num espaço muito mais caótico, por dizer de alguma maneira, um espaço muito mais livre também e de alguma maneira potencialmente mais rico
no sentido de tudo que nos pode também dotar, não é? Nestas linhas de encontro, nestas linhas de diálogo e nestas linhas onde nós sentimos que pode fazer sentido levar. Porque muitas vezes, se nós pensarmos, quando nós programamos dentro do nosso equipamento uma sessão de leitura ou de apresentação de um livro, que até pode ser um livro ou um tema que nos faz problematizar ou que vai aqui de encontro a uma, a uma versão mais crítica de pensamento, não é? De pensamento crítico. Seja qual for o tema, até pode ser de um tema fraturante, não é? E nós carinhamos aquela programação, trazemos autores que vão provocar aqui um pensamento crítico, uma dissonância, vão trazer um tema que não é muito falado, por exemplo, e fazemos-lo dentro de portas. O que é que nós muitas vezes encontramos, e aí eu peço desculpa, falo um bocadinho dentro da realidade que conheço e admito que desconheço muito o que pode acontecer fora de Lisboa, da realidade de Lisboa, e era interessante que vocês pudessem também partilhar. Mas aquilo que eu encontro muitas vezes dentro daqui do âmbito mais urbano e mais da cidade é que nós encontramos pessoas que já estão muito alinhadas com aquele pensamento crítico, já estão muito alinhadas, são muito favoráveis àquilo que vão ouvir. E poucas vezes encontramos o contraditório ou encontramos pessoas que nunca pensaram sobre aquele tema. O que não acontece quando nós passamos esta programação para as comunidades, fora de portas, para os bairros. Aí sim nós vamos encontrar uma população muito diversificada e que se de facto não esteve exposta a um tipo de programação como esta, pode acontecer que já tenha estado exposta e que até tenha essa oferta através das suas associações e das suas coletividades, mas no caso de não ter, aí é onde nós encontramos um diálogo que tu vês, que se consegue ver que é impactante, não é? Que cria impacto e onde as pessoas vão discordar, onde vai haver até algum potencial de conflito. E é por isso que nós não podemos fazer isto sem dotar as equipas de uma preparação, de uma boa formação, sem cuidar, não é, as equipas para isto. Porque de facto, o chegar às comunidades ou levar as coisas fora de portas, é encontrar todo um universo de muito maior descontrole do que controle, não é? Sim, E isso é muito mas interessante. sim, pegando um bocadinho aqui nesta ideia do impacto que estavas Uhum, a falar, portanto, uhum, e porque de facto é imperativo que exista uma mudança também uhum, do entendimento daquilo que a biblioteca pode ser. uhum, Nós, como equipa, o que é que podemos fazer uhum, e mostrarmos para fora que existe um mundo de oportunidades para que a comunidade interaja com a biblioteca da forma uhum, como tão bem entender. uhum, uhum, E porque depois também, na sequência dessa relação, eh, novos hábitos vão ser criados, não é? uhum. Sim, Novas relações, novas sim, formas sim. de trabalhar, e isto leva tempo, Uhum, isto leva tempo. E uma das coisas que nós nos esquecemos a maior parte das vezes de fazer, e porque trabalhamos nisto também há muito tempo também, uhum, não é? É como é sim, que nós monitorizamos este impacto uhum, do valor da biblioteca na vida daquelas pessoas. uhum, Portanto, eh, como é que nós conseguimos demonstrar depois que aquilo que fazemos diariamente é tão importante? Porque uhum, existe sempre esta ausência esta dificuldade, e eu assisto imensas vezes, ainda uhum, ontem a conversar com uma colega me dizia, nós fazemos tantas coisas e como é que nós depois conseguimos uhum, hum, comunicar o uhum, valor daquilo que fazemos, não é? Eu acho que há aqui assim uma ideia inicial que tem sempre que existir, que é a perfeita noção de que quando eu inicio um processo, eu quero monitorizá-lo porque eu quero recolher informação sobre também o que é que se está a passar. Isto é possível quando. Porque assim, é aqui uma série de questões a acontecerem em uhum, simultâneo, não é? uhum. É Claro. o fazer a mudança da relação da biblioteca para a comunidade,
é o fazer com que a comunidade interaja com a biblioteca e possa livremente participar, decidir, deixar-se questionar, não é? E depois, no intervalo disto tudo, eu quero recolher evidências deste impacto daquilo que eu estou a fazer. Uhum. Olha, eu diria que é verdade, essa pergunta é extremamente rica e interessante e tem tantas camadas, porque de facto há questões também quase éticas que se atravessam, para mim, na minha perspectiva, que é, por um lado, nós precisamos dessas evidências assim, de forma urgente, não é? Quase. E eu estou absolutamente de acordo. E nós precisamos de conseguir comunicar que, de facto, isto é mais do que um chavão. Nós, de facto, podemos trabalhar e trabalhamos para a concretização da democracia, para o nutrir de uma democracia. E precisamos disso porque só com isso é que conseguimos provar, digamos, aos decisores políticos que a autonomia das bibliotecas tem que ser mantida. Ou seja, nós temos que conseguir continuar a ser, ou pelo menos tentar blindar ao máximo estas infraestruturas que somos, de uma autonomia para trabalhar com as comunidades livremente, não é? Mas, por outro lado, isto passa, não é, como temos estado a dizer, por uma prática que deve ser o menos burocratizado possível e o menos instrumentalizada possível. E, portanto, eu diria que para digamos, monitorizar esta, digamos, eu evitaria monitorizar a relação, não é? Porque isto pode ser sentido pelas pessoas como nós já trazemos uma agenda que queremos cumprir e que temos que provar para depois, por melhor que seja a nossa intenção. Portanto, eu diria que fazer essa monitorização tem que ser feito com toda a transparência, não é? Explicar às pessoas, olha, nós vamos iniciar este processo e no final precisamos disto ou disto. Se realmente isso for necessário, temos que ser muito claros do porquê que precisamos, que não é só para dotar as nossas estatísticas, no fundo, partilhar com as pessoas a nossa necessidade de argumentos e de elementos de avaliação para esta luta. Eu acho que se nós partilharmos isso como quase uma coisa sabes, de luta e de posicionamento, acho que as pessoas vão reagir tanto melhor, não é? Há uma possibilidade desta relação estar a ser avaliada. Isto por um lado, mas por outro, de facto, acho que é urgente nós sermos capazes de comunicar melhor o impacto que trazemos ou que esta relação com as comunidades traz. E isso passa por conseguir que os instrumentos de avaliação sejam cada vez mais qualitativos, ou seja, que tenham indicadores qualitativos que possam realmente dar uma noção do impacto das vidas, não é? Para as vidas reais das pessoas. E isso faz através de histórias, não é? Das pessoas contarem as histórias da relação com as bibliotecas, em que é que isso mudou a vida delas, mas sem pretender que haja, digamos, uma resposta a priori de mudança absoluta, não é? Poder pegar nos detalhes, nas pequenas coisas em que a biblioteca teve de facto um impacto na vida das várias pessoas e poder transmiti-las. Muitas vezes passa muito mais do que as recolhas quantitativas por recolhas qualitativas, recolhas de histórias de vida. E isso depois é uma coisa até muito interessante, porque não só nos permite comunicar o tal impacto, como nos reforça, não é, de elementos para a nossa reflexão e para a aplicação da nossa, quando nós vamos pensar os nossos planos de ação, poder centrá-los nessas avaliações qualitativas que temos estado a fazer, não é? Porque vamos daí recolher uma série de elementos muito, muito importantes. Portanto, sim, a avaliação tem que ser pensada, tem que ser transversal, tem que começar desde o início, pode ser algo que nós pensamos quase internamente, em primeiro lugar,
não é? E dotamos os técnicos de diários de bordo, em que são eles próprios, não é? Que vão partilhando, que vão registando aquilo que foram sentindo, aquilo que foram percebendo através da relação com as comunidades e da relação com os parceiros, dotar os próprios parceiros de uma palavra a dizer e depois em situações em que nós podemos pensar juntamente com as pessoas, poder realmente fazer essa avaliação com as pessoas. Não é? É muito importante também deixar as pessoas influenciar o resultado, ou seja, nestas ações participativas, quando nós fazemos focus group, World Café, todas as dinâmicas participativas que nós organizamos em que convocamos as comunidades para decidir connosco serviços, programação, equipamentos, fazê-lo sabendo que as pessoas vão realmente poder influenciar o resultado. Se nós sabemos a priori que, por mais que perguntemos às pessoas qual é o mobiliário que querem que a biblioteca tenha, imaginando um exemplo, nós não vamos poder decidir exatamente aquilo, ou seja, concretizar as decisões das pessoas, então não vamos perguntar isso às pessoas, não vamos pedir para elas participarem. Isso é mesmo muito importante para não quebrar aqui as expectativas e melindrar as comunidades e fazer com que algumas comunidades depois tenham já uma exaustão ao nível da participação e não queiram participar, porque acham, não é, que é irrelevante. Portanto, aí temos que ter muito cuidado. Cuidar as equipas, já falámos, que os espaços, mesmo internos, sejam espaços de trabalho flexíveis, com reflexão dentro das equipas, que é algo que também muitas vezes nos custa, não é? Nos custa fazer, às vezes nós somos estamos com muita vontade de trabalhar participativamente fora, com os parceiros, com as comunidades, com as escolas, mas depois dentro das equipas o que é que acontece? Qual é o nível de partilha de poder que existe dentro das equipas? É algo a ser pensado porque tem que começar um bocado em casa, não é? E depois aqui trazia-vos só muito rapidamente, porque o tempo está a acabar, alguns exemplos muito, muito breves, muito quase elementares também. Aqui é uma pessoa da comunidade que vive perto da Biblioteca de Belém, que era uma antiga, portanto, uma pessoa ligada ao restauro e que trabalhou toda a sua vida na área do restauro da pedra. E que ao visitar a Biblioteca de Belém percebeu que havia uma parede que estava muito deteriorada e que tinha uma técnica de pintura de pedra que ela conhecia e que trabalhou toda a vida a restaurar e que propôs fazer esse restauro. E, portanto, isto para nós implicou uma saída daquela posição tradicional, dizer muito obrigada, agradecemos muito a proposta, mas não pode ser, porque isto é algo patrimonial e, portanto, tem que ser gerido somente através do município. Fizemos outra coisa, fizemos o exercício de pensar que sim, em vez de pensar que não, antes a priori, não é? E dizer, vamos perguntar, vamos saber, fomos perguntar, trabalhámos com as equipas do património, fizemos obviamente um escrutínio ao trabalho que iria ser feito, blindámos a coisa no sentido de vai ser um bom trabalho, estão garantidas as questões de qualidade, as questões patrimoniais, e a pessoa pôde realmente contribuir e pôde ajudar-nos a fazer este restauro, e todos os dias sabe que quando entra na biblioteca tem algo que foi feito por uma pessoa da comunidade, não é? A partilha também de espaços, lá está, este espaço é um espaço que nós temos dentro da biblioteca para algumas ocupações de residência artística e que é cada vez que vai uma equipa de artistas pode repensar o espaço à sua maneira e foi uma experiência muito bonita esta em concreto que vos trago aqui as fotos porque depois as artistas saíram e conseguiram abrir um espaço só delas dentro da comunidade, reforçando e enriquecendo o bairro a nível cultural também. É um espaço de mediação, Filipe? É um espaço é um espaço, não, é um espaço mesmo totalmente não mediado, ou seja, é um espaço aberto a propostas de certo. artistas que precisem de um tempo
dentro de um espaço para criar o seu portfólio, para reforçar o seu portfólio, para poder produzir e Ok. É um espaço depois de passagem, não é um é? espaço de Espaço de passagem e passagem. ligado, digamos, ao empreendedorismo, digamos, no sentido dos artistas. Ou seja, tem muito a ver com as lutas também de gentrificação, quer dizer, as pessoas não têm espaços para trabalhar em casa, muitos dos Uhum. artistas não podem alugar ateliês, e, portanto, qualquer espaço na cidade que promova uma utilização livre e gratuita, pelo menos temporária, eu acho que é sempre contribui de forma muito direta para uma melhoria da comunidade, porque estes artistas depois não só oferecem como contrapartida uma série de atividades à biblioteca e à comunidade da biblioteca, ou à comunidade ali à volta, como também, neste caso em concreto que nós vemos nas fotografias, elas foram capazes de, mais tarde, abrir então a sua associação cultural, enriquecendo, digamos, o tecido cultural do bairro, que foi assim um fechar muito bonito, não é, deste projeto. Os trabalhos diretos com outros artistas, o trabalho com artistas é muito, muito importante, eu acho que neste fomento da democracia, porque os artistas trazem-nos sempre uma visão muito interessante, muito irreverente, muito diferente de colocar as questões e de reposicionar as questões. Isto foi um artista que nos disse: eu não quero fazer uma exposição, eu quero fazer sozinho da minha arte, eu quero ir trabalhar com crianças do bairro e fazer uma exposição colaborativa. Tudo o que tem as práticas colaborativas na arte, as práticas participativas na arte, são toda uma área que eu acho que as bibliotecas se podem juntar e reforçar na sua atuação. Pronto, e aqui só uns exemplos muito rápidos, estamos mesmo a terminar. Isto foi um laboratório cidadão que nós fizemos dentro da rede de bibliotecas de Lisboa para a criação de estruturas para a nova Biblioteca do Jardim da Estrela. Reunimos os laboratórios cidadãos passam por uma abertura de uma convocatória a projetos, que depois são selecionados, e depois uma segunda abertura de convocatórias a participação, a participantes que queiram concretizar esses projetos, que normalmente são protótipos de qualquer coisa. Pode ser o protótipo de um móvel para a biblioteca, pode ser um protótipo de um serviço, pode ser um protótipo de uma estrutura que seja mais acessível para pessoas com mobilidade reduzida, pode ser muita, muita coisa. E normalmente o que faz é realmente criar, fomentar uma comunidade ou criar uma nova comunidade de pessoas que se juntam, de encontros improváveis, onde os diálogos surgem através da prática, não é? De práticas durante um período de tempo. É uma experiência muito bonita, muito entrópica, onde tudo é decidido colaborativamente, onde o cronograma é feito colaborativamente, onde se termina em festa e essas são, digamos, quase o modelo da boa prática. Eu acho que é este, é a partilha do poder, é a partilha das decisões e é o terminar em festa, é o nunca esquecer isso, porque nós precisamos disso como trabalhadores e porque as pessoas precisam disso. Essa experiência do prazer em conjunto é das coisas mais potentes que podem existir. Uhum. Esta comunicação em língua inglesa, vocês Esta juntam aqui comunicação pessoas de que eu várias sim, nacionalidades, é essa a ideia, será? esta que estamos a ver agora. Sim. Sim, sim, este é o resultado de um projeto que nós tivemos, um projeto Erasmus+, eu peço desculpa estar em inglês, mas nós vamos traduzir em português e partilhar depois convosco também. É o resultado, nós participamos neste projeto desenvolvendo o tema da democracia dentro das bibliotecas de Lisboa e aqui este é um póster, digamos que é um dos deliverables deste projeto sobre a democracia e as bibliotecas, e que eu trouxe para aqui um bocadinho para partilhar que não se trata só, digamos, da prática, como também de recomendações que nós podemos dar e de uma linguagem comum, questões que a linguagem é algo muito importante, o trabalharmos a linguagem, o trabalharmos quais são os referentes, aquilo que nos desafia para o pensamento, o que é pós-neutralidade, porque é que se está a falar tanto disto, e o que é que significa uma biblioteconomia mais crítica. Isto são tudo pequenos triggers, pequenos desafios para pensar e que eu vos desafio também a explorar. E eu vou deixar de partilhar porque a hora já vai longa e só para terminar mesmo, não sei se me conseguem ver, sim. Sim, Queria, sim. como não, de facto não deixamos de ser
bibliotecas não deixamos de ser livros. Eu não queria deixar de terminar por partilhar aqui alguns livrinhos. Este livro chama-se This is what a librarian looks like. É um livro muito, muito interessante porque fez uma recolha de fotográfica de bibliotecários nos Estados Unidos, em várias bibliotecas, e que rompe um bocadinho o estereótipo do bibliotecário tradicional ou da imagem que pode haver fora das bibliotecas do que é uma pessoa a trabalhar numa biblioteca. Portanto, acho que é um livro interessante de explorar. O livro Palaces for the People, que vocês se calhar já conhecem, é também um bom livro para a nossa cabeceira, porque nos fala de como estes terceiros espaços, estes espaços de infraestruturas sociais, de como as bibliotecas são isso ou podem ser isso, e de quão importante é essa concretização numa comunidade. Este livro também é um livro muito, eu sei que vocês devem estar a ver ao contrário, chama-se Knowledge Justice. Eu depois posso passar esta referência para a Sandra e que vocês podem partilhar. É um livro que nos destrutura um bocadinho todo o pensamento, ou pelo menos para mim foi assim, conquistado até agora. É um livro que nos atira diretamente para a biblioteconomia crítica de uma forma quase difícil, ou seja, que nos coloca aqui muitos questionamentos muito, muito interessantes e muito difíceis, que nos obriga um bocadinho a pensar. Este livro também me parece um livro que continua a ser muito relevante, é um livro como Conversar com um Fascista, da Márcia Tiburi, é um livro posicionado politicamente, mas que é interessante, todos estes títulos que nos trazem. Há um outro autor que é o Adam Kahan, que tem um outro livro que se chama Collaborating with the Enemy, e que nos fala sobre isto, como colaborar com pessoas que pensam de forma diferente de nós. Eu acho que isto são temas que nós não podemos deixar de trabalhar nos dias de hoje. Eu se calhar sugeria, Filipe, porque também é prática aqui da Direção-Geral, e porque, entretanto, aqui no decorrer do webinar já houve uma colega que nos questionou se tu poderias disponibilizar também a tua apresentação. Se calhar eu sugeria, antes de nos enviar a apresentação, para nós reencaminharmos para a coloca no final essas Esta referências, bibliografia, claro que sim, claro que sim, sim. para que depois mais facilmente, e porque depois Sim, terão sim, acesso ao PDF da tua apresentação, claro, possam claro depois que ir à sim. procura e ir eles próprios procurar informação Sim, 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 claro que sim. e capacitar-se aqui também com mais conhecimento sobre estas matérias. Sim. E Agora, inclusivamente, antes de terminarmos, sim. o Rough Guide que tu participaste, portanto, e Uhum. que está disponível na internet também, para Sim. quem quiser consultar, de que forma é que ele é uma ferramenta que possa ser facilmente utilizada para quem quiser então mergulhar Uhum. nesta questão da participação Sim. cidadã. Vocês quando receberem depois eu parei a partilha, porque já me alonguei um bocadinho demais, mas dentro da comunicação, portanto do PowerPoint, vocês vão ter o link para o Rough Guide e também um outro esquema que é um bocadinho um resumo do que poderão ser elementos práticos para para um trabalho direcionado com a participação cidadã. Portanto, mesmo eu não tendo falado agora aqui, vocês vão lá ter isso. O Rough Guide foi realmente um trabalho no qual eu participei, em que nós fizemos um levantamento de boas práticas a nível europeu à volta da participação cidadã e de que forma é que digamos, o Rough Guide traz aqui uma argumentação também para os decisores políticos. Ou seja, quando nós estamos a trabalhar dentro dos municípios, dentro do nosso, até a nível nacional, com decisores políticos, como é que argumentos é que nós podemos trazer para a mesa que nos posicionam bibliotecas como bons parceiros para a participação, bons parceiros para a proximidade com os cidadãos. E uma proximidade que é rica, no sentido em que podemos ouvir quais são as dúvidas, as lutas das comunidades e também partilhar uma possibilidade de ação cooperativa, partilhada, direta. Isto traz um grande potencial também para os decisores políticos, porque nos podem passar a ver como parceiros estratégicos nesta relação com as comunidades. A única coisa que nós temos que ter muito em atenção é não instrumentalizar a tal relação, não deixar
que outras agendas consumam esta prática, mas se nós formos honestos com esta agenda de compromisso único com a democracia e com a possibilidade das pessoas poderem, de facto, vivenciar a democracia, as práticas democráticas, então estamos bem. O Rough Guide vai-vos trazer, ele está em inglês, não está a traduzir, mas tem não só um levantamento das tais boas práticas, de vários exemplos a nível de assembleias de cidadãos, que se fazem muito no norte da Europa também, em que se juntam, por exemplo, a políticos com as comunidades, em sessões em que os políticos não falam, só escutam, por exemplo, e que são as pessoas a falar e a argumentar e a questionar e a colocar até propostas de soluções. Temos também esquemas que têm a ver, ou seja, metodologia que tem a ver com formas de trabalhar para a participação, portanto, o que é um World Café, como é que ele se organiza, o que é um focus group, o que é um laboratório cidadão. Temos entrevistas com algumas pessoas de várias áreas relevantes, digamos, neste âmbito da participação. E, portanto, digamos que reúne ali uma série de elementos para quem quer começar e para quem quer saber o que é que já se faz e como é que se pode fazer. Sendo que a escala é a nível, sobretudo, europeu, mas eu acho que nós tentámos que as pessoas pudessem ver ali, encontrar uma ferramenta prática e adaptável à sua realidade. Se assim não for, também nos podem dizer e nós tentamos adaptar ainda mais. E, aliás, eu posso-vos dizer que o meu contacto fica à disposição para qualquer dúvida muito prática que possam ter, porque isso para mim também é um bocadinho a minha vida e a minha prática, é a de partilha entre profissionais, acho que é muito importante, porque também a mim me ensina muito. Sim, obrigada, Filipa. Não, Houve aqui colegas que estavam a levantar a mão. Eu, se calhar, pedia-vos que colocassem as questões então no chat, que tenham para a Filipa. Não sei se quem está a ouvir-nos do outro lado se já iniciou aqui algum processo de participação, se teve já aqui alguma experiência que queira também partilhar, ou alguma dúvida, alguma questão sobre como é que pode mais facilmente iniciar um processo. Essa questão que estavas a falar da ideia de termos os políticos dentro da sala, mas sem poder falar, não é? E quase que obrigá-los a ouvir, ouvir, não é? É bastante interessante. é Portanto, muito interessante, há aqui sim, assim sim. caminhos muito longos ainda que nós temos que Sim, construir para podermos chegar chegar aí. a esse Sim, patamar. mas a prática pode ser a outros níveis, não é? Eu diria que no básico dos básicos nós temos de ter uma equipa que não pode ser uma pessoa, tem que ser 2 pessoas para trabalhar a comunidade, no mínimo. Ou seja, as pessoas não podem ir sozinhas para fora de portas, não devem, porque aquilo que nós reagimos, a nossa capacidade de reação numa altura vai ser sempre reforçada pela capacidade da nossa colega, do nosso colega. As situações que nos vão aparecer vão nos desafiar e, portanto, nós não devemos estar sozinhos. Portanto, tem que haver um compromisso da parte da nossa direção para este tipo de trabalho, tem que haver uma equipa que é nutrida, que é cuidada, de formação a todos os níveis, comunicação interpessoal, saúde mental, a muitos, muitos níveis, não é? Para a pessoa não se sentir fragilizada no contacto com situações inesperadas, não é? Exposta e considerada muitas vezes exposta, porque à partida considera que não tem um perfil adequado, mas Totalmente. muitas vezes essa ideia de perfil decorre da ausência de apoio ou da ausência de formação ou da ausência Sim, de sim. preparação. Sim, Então sim. dizemos eu não tenho perfil porque não Para me sinto preparado, claro, não é? claro. Portanto, Claro, essa ideia. e depois, de facto, isto resume-se à relação, ou seja, quem vai estar, na rua é o seu corpo, é a sua alma que está ali. Portanto, com isso nós não podemos brincar, nós temos mesmo que preparar as pessoas ao máximo, não é? Há sempre coisas que não se preparam, tem a ver com competências também próprias e pessoais. Mas acho que isso é mesmo muito importante, o compromisso, as pessoas, haver uma equipa e essa equipa estar na rua e então perguntar, ouvir, fazer as tais parcerias
que sejam plurais essas parcerias e que nós não cheguemos com, lá está, a soberba de ir introduzir, porque sim, novas dinâmicas e novos processos. É perceber, muitas vezes, ainda ontem eu posso vos dar um exemplo, que estive numa reunião com uma associação num bairro, no bairro 2 de Maio, que nós apresentámos uma proposta de um trabalho de recolha de memórias, que tinha a ver com a recolha de memórias, que tem uma metodologia muito específica. Chegámos lá e elas disseram-nos: olha, nós já temos um trabalho que está a ser feito de recolha de memórias, que vai neste outro sentido, que tem esta outra metodologia. O que é que fazemos? Vocês são capazes de, em vez de trazer o vosso projeto, se juntarem-se a nós, não é? E dar-nos a mão neste projeto. Nós dissemos logo que sim, claro, é isso que faz sentido. Não vamos aqui criar esta redundância, porque sim, não vamos esgotar as pessoas com o mesmo tipo de procedimentos, vamos acompanhar-nos, vamos acompanhar-nos, vamos estar juntos, vamos partilhar, vamos aprender com o que vocês já fazem. E isso é, a Sim, nossa atuação agora vai ser essa, até quando, certa sim. altura. Ao fazermos um levantamento de parceiros, como dizias, e das associações com quem podemos trabalhar, há sempre uma noção, ou deve haver uma noção de complementariedade. Portanto, Completamente, de que forma é que completamente. eu vou poder complementar o serviço ou o apoio Sim, que sim, esta associação presta à comunidade, mas também não exatamente, é que essa própria associação se reverva naquilo que a biblioteca também lhe pode exatamente, prestar. exatamente. Às vezes tem muito aquela base da ideia pré-concebida com que eu me dirijo à comunidade ou às associações, de achar que eu vou prestar este serviço. Portanto, e é para Uhum, este serviço. Não serve à uhum, associação, então não serve, não pode ser parceiro. Mas à uhum. partida podem existir aqui assim alternativas de trabalho Sim, complementar que podem sim, surgir. sim, sim, sim. Ahm, sim. Olha, não, eu acho que se calhar os colegas vão precisar aqui de um tempo para digerir estes Sim, desafios que tu lhes colocaste, uhum, porque de facto eu acho que se prende muito também com esta ideia de arriscar. Nós temos, de facto, temos que perder um bocadinho o medo de arriscar e assumi-lo, uhum, como tu disseste e muito bem, com aquela humildade, uhum. e com aquela transparência de quem reconhece que é este o caminho certo, mas vamos fazê-lo de uma forma transparente, porque vamos assumir que também vamos aprender com o processo, não é? Sim, Portanto, e exatamente. quando o fazemos desta forma, sabemos que é uma aprendizagem para todos, uma Uhum, aprendizagem para uhum. quem dirige a biblioteca, Sim. para as equipas que coordenamos, para a própria comunidade com quem nos relacionamos. Portanto, e Uhum, uhum, partindo desta base, podemos uhum. assumir que o caminho devia ter sido estruturado, se calhar, de outra forma, e quando o fazemos, vamos refazer o caminho e vamos Exatamente. continuando sempre a reconstruir o projeto, não é? Exatamente. E deixa-me só dizer-te uma coisa, porque tem a ver com o que tu estavas a perguntar há bocadinho da avaliação. Isso que tu estás a dizer, acabaste de definir um dos indicadores de uma das metodologias de avaliação que me parece muito interessante, que se chama Civímetro, vocês vão encontrar também no PowerPoint, mais em baixo, que é uma metodologia que foi toda criada só para avaliar laboratórios cidadãos. Portanto, ela está pensada para avaliar aquela prática concreta que é de laboratórios cidadãos, mas há muito dessa metodologia que depois pode ser extrapolada, digamos, para outras práticas. E tu acabaste de definir um dos indicadores que é o que eles nos perguntam, nos fazem refletir neste modelo de pensamento e de avaliação é quantas mudanças de direção houve em todo o processo. Quantas vezes vocês técnicos ou o processo, o projeto, teve que mudar de direção? De forma que não estava prevista, porque nos encontramos com uma barreira ou com algo que nos forçou. E esse é um indicador de sucesso. O facto de nós sermos capazes de mudar de direção e sermos permeáveis àquilo que acontece no momento. Não é? Portanto, lá está, esta questão da avaliação que tu estavas a dizer, se nós conseguimos construir narrativas no final de todo um processo que nos contem a vibração do que é esta relação, os detalhes desta história, não é? Do que é esta história de relação e inter-relação, de prática participativa, nós vamos ter, vamos ter, digamos, resultados de avaliação que vão ser interessantes de ler, que são muito mais do que tabelas, não é? Que são histórias. Olha, Filipa, muito obrigada. Obrigada, eu. Os colegas depois terão acesso então a toda esta informação. Qualquer questão que vos surja aqui num processo que queiram aprofundar, então a Filipa Barros
na Biblioteca de Belém, poderá depois dar-vos aqui assim algum acrescento, alguma dica também. Uhum. A Direção-Geral também, como sempre, disponível para vos ajudar em algum processo de mudança, de diferença que queiram fazer com as vossas comunidades. Temos aqui a nossa equipa da Direção de Serviços de Bibliotecas sempre disponível para todos vocês. Portanto, olha, muito obrigada, Filipe, por este Obrigada, eu. desafio neste Obrigada por mês, terem neste estado. mês de abril, pensarmos em como é que ajudamos aqui as nossas pessoas do dia a dia a serem pessoas mais felizes também na construção Sim, daquilo que é a sua liberdade, que nós damos por garantida, mas que de facto as bibliotecas têm aqui um papel fundamental de reforço diário, não é? sim. Obrigada, Filipa. Nada, obrigada eu. Foi um Obrigada prazer. também a quem esteve connosco. Obrigada. Obrigada.